Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Erivelton, eu sou empreendedor digital. Antes de começar esse vídeo, eu queria que você, depois que assistir ele, clicasse no link que está abaixo da descrição, porque eu estou ensinando alguns amigos meus a fazer isso aqui que vocês estão vendo na tela, que eles estão começando a ganhar muito dinheiro pela internet através de vídeos no YouTube. Se você tiver interesse em saber como que faz isso, basta clicar embaixo aí que você vai ter todas as informações para começar, beleza? Valeu! Deixe um legado. Paulo V. Kretli. Com linguagem objetiva e cativante, Paulo Kretli desenvolve ao longo do texto o conceito das figuras de transição. Essas não passam de pessoas que auxiliam no desenvolvimento dos demais de maneira positiva, transmitindo bons hábitos, interrompendo padrões negativos de comportamento e substituindo-os por atitudes proativas, úteis e eficazes. Ao longo do livro, o autor mostra que o caminho para a riqueza espiritual passa pelo legado, pela influência positiva e pelo exemplo. Fazendo a diferença. Para deixar um legado, você precisa começar mudando sua realidade para melhor. Se as mudanças seguirem um processo de transição, elas serão duradouras o suficiente para permanecer por várias gerações. E você se beneficiará delas enquanto constrói o seu legado. Romper hábitos e padrões negativos e substituí-los por um sistema mais produtivo e eficaz requer determinação, persistência e disposição para assumir um compromisso com você mesmo. O compromisso de se tornar uma figura de transição. Somente uma figura de transição é capaz de deixar um legado positivo e duradouro. Em todos os períodos históricos, em todas as nações, em todos os cantos do mundo, em todas as áreas de atuação, sempre existiram pessoas que, quando confrontadas com sistemas, crenças, tradições e hábitos injustos, preconceituosos, prejudiciais e estagnantes, decidem não se conformar. Por maiores que sejam os obstáculos, elas continuam confiantes. Por mais intensa que seja a pressão, elas não se rendem. Sua influência positiva pode, em muitos casos, ir além do seu círculo familiar, estendendo-se para a empresa, para a comunidade, para o país, para o mundo e até mesmo para gerações futuras. É assim que elas deixam um legado. Por isso recebem o nome de figuras de transição. Você com certeza conhece uma, aquele membro da família que lhe serviu de orientador e guia, aquele professor que lhe ensinou uma lição inesquecível, aquele amigo que o fez encontrar forças num momento difícil, e mesmo pessoas que você não conhece pessoalmente, mas que de algum modo o inspiraram. Você também pode ser uma figura de transição. Como? Embora existam situações nas quais a angústia e o sofrimento sejam inevitáveis, ainda assim nos restam as opções de tentar superar nossas aflições. Você pode não ter escolhido cair, mas com certeza pode escolher levantar-se. Essa é a primeira lição que precisamos aprender se quisermos nos tornar uma figura de transição. Visão e princípios. Uma característica essencial das figuras de transição é que todas, sem exceção, seguem princípios. Afinal, não existe legado positivo que não seja calcado em princípios. No mundo de hoje, poucas palavras são tão mal empregadas ou mal interpretadas quanto essa. Muitos associam princípios a uma moralidade antiquada. Essas posturas expressam uma visão equivocada dos princípios. Os princípios são sempre éticos, impessoais e objetivos. São comuns a diferentes culturas, povos, eras e religiões. E não se prestam a qualquer interpretação parcial, nem a negociações, ou seja, eles são o que são. Os princípios regem nossa existência, mesmo quem age em desacordo com eles sofre as consequências. É comum confundirmos valores com princípios. Todavia, são coisas muito diferentes. Os valores são pessoais, subjetivos e contestáveis e podem ou não estar alinhados aos princípios. Não são necessariamente éticos, dependendo do caráter e da personalidade de quem os adota. Nem sempre é fácil ater-se aos princípios. Na verdade, em nosso dia a dia, somos constantemente convidados a negligenciá-los, seja por comodismo, pela tentação de obtermos vantagem imediata, seja pela ideia de que os outros estão fazendo isso e se dando bem. E assim atitudes questionáveis vão se acumulando. É exatamente nessa situação que nos encontramos quando fazemos concessões. Para viver de acordo com os princípios, é necessário ter muita determinação e força interior para não sucumbir às pressões e simplesmente desistir. A grande lição que aprendemos com os mártires
é que, se eles sacrificaram até mesmo suas vidas em nome daquilo em que acreditavam, por que nós não podemos sacrificar nosso comodismo, nossos pequenos hábitos nocivos, nossas atitudes improdutivas e tantas outras mesquinharias cotidianas? Quanto mais seus valores estiverem alinhados aos princípios, mais chances você terá de que suas conquistas pessoais e profissionais sejam sólidas, duradouras e promovam transições positivas em sua vida e na vida dos que o cercam. Ou seja, mais chances você terá de deixar um legado positivo. Valores e atitudes. As figuras de transição inspiram mudanças pelo que fazem. Como qualquer um de nós, tem seus pontos fortes e pontos fracos, temores, dúvidas e incertezas, falhas e defeitos. Ela também erra, mas procura ver em seus erros uma oportunidade para se autoavaliar e aprender. Mesmo que cometa eventuais deslizes como qualquer ser humano, não é por esses deslizes que ela é lembrada e reconhecida, nem são eles que caracterizam seu legado. Ao encarar os erros como desvios de rota a serem corrigidos, a figura de transição consegue alinhar os seus sentimentos, pensamentos, valores, discurso e atitudes em um todo coeso. Ela é uma pessoa coerente, não porque nunca tenha tido momentos de incoerência, mas porque não permite que a incoerência se transforme na norma. É assim que ela se torna um exemplo. Uma figura de transição aplica os princípios a si mesma, antes de pedir que os outros vivam de acordo com eles. O único motivo pelo qual inspira mudanças é porque ela própria já se transformou nessas mudanças. Não existe melhor motivação do que o exemplo. Sempre vamos nos defrontar com dilemas que colocam nossa coerência à prova. Ater-se aos princípios pode parecer no momento a escolha mais difícil, mas é a única que garante a nossa paz de espírito. Nossa integridade é um sucesso mais sólido e duradouro. Você já parou para pensar quantas pessoas têm influenciado? É um equívoco pensar que apenas os que atingem posições de destaque são capazes de influenciar os demais. Ser um exemplo significa ter consciência de que toda pessoa é geradora de influência e que só é possível inspirar mudanças para melhor se essa influência for positiva. Também significa que somos responsáveis pela influência que exercemos sobre os demais. O melhor termômetro para avaliar o exemplo que você está passando aos outros é a maneira como eles reagem a você. Avalie-se. Elas se traduzem em apoio, cooperação e respeito? Sua conduta expressa seus valores? Perseverança. Nada neste mundo pode substituir a perseverança. Perseverança exige constância. No entanto, a constância por si só não é perseverança. Uma pessoa pode ser constante por puro hábito, pelo apego à rotina, mais do que pelo empenho consciente em buscar e persistir nas estratégias que a levarão a alcançar os objetivos que traçou para si. Alguém que é constante, mas não perseverante, corre o risco de realizar somente um movimento inercial, cujo objetivo não é necessariamente levá-lo a alguma parte, mas mantê-lo onde ele já está. Outro aspecto é que ele depende da ausência de atritos ou forças externas. Assim, quando se deparam com alguma força exterior que os tira da sua rota, podem ficar totalmente perdidos e sem rumo à mercê das circunstâncias. Falta-lhes o esforço consciente para lidar com os obstáculos, buscar novas soluções e corrigir a rota. Esse elemento ativo e consciente que caracteriza a verdadeira perseverança pode ser resumido da seguinte forma: perseverança igual a constância mais proatividade. Figuras de transição perseveram porque sabem que a transformação que almejam é um processo cuja consolidação requer tempo, paciência e empenho contínuo. Existe uma grande diferença entre transição e mudança. A transição é um processo no qual um sistema é substituído por outro. E como todo processo, tem seu tempo de maturação para que as transformações possam ser absorvidas e incorporadas por todos. O objetivo da transição não é simplesmente mudar, mas garantir que as mudanças conduzam à ruptura de hábitos, tradições, mentalidades obsoletas, e implantando, no lugar disso, um sistema mais produtivo. Embora toda transição leve a mudanças, nem toda mudança leva à transição. Ao contrário da transição, a mudança muitas vezes pode ser vista como um fim em si mesmo. Muitas vezes buscamos mudanças sem perceber que as transformações mais profundas e duradouras que desejamos em nossas vidas
só podem ser realizadas pelo processo bem mais amplo e longo da transição. Em que ponto você se encontra? Priorize, planeje e organize-se. A capacidade de se organizar está entre as características típicas de uma figura de transição. A organização é um hábito que pode ser adquirido e cultivado. A identificação de prioridades é o ponto de partida de qualquer planejamento eficaz. E o planejamento eficaz é a base da organização. Voltemos então àquelas 3 palavras já gastas pelo uso e desviadas de seu real significado. Prioridade. Os dicionários definem essa palavra como eleger o que vem em primeiro lugar. Contudo, para poder decidir isso, precisamos antes saber o que é mais importante para nós. Você pode priorizar a manutenção do seu emprego atual e a fidelidade aos seus valores, e então dar-se conta de que a manutenção do seu emprego atual está impossibilitando a fidelidade aos seus valores. Admitir isso é sinal de maturidade. Planejamento. Planejar é programar passo a passo as estratégias e etapas necessárias para se alcançar determinado objetivo. E a preparação de um plano de ação. Muitos acham que o planejamento é uma atividade tediosa, que reprime a criatividade. Planejamento e criatividade não são excludentes, são interdependentes. O planejamento permite que a criatividade se manifeste de forma concreta e a criatividade é fundamental na elaboração de um planejamento eficaz. Somente pensando de modo criativo podemos perceber os diferentes aspectos que envolvem determinada situação. Detectar as verdadeiras prioridades e estabelecer os métodos e procedimentos necessários para que as metas sejam atingidas. Organização. Não existe eficiência sem organização e não existe organização sem prioridades e planejamento. As pessoas bem-sucedidas são aquelas que sabem utilizar o seu tempo para perseguir da maneira mais eficaz possível os objetivos que traçaram para si. Ao fazerem isso, elas estão agindo de modo organizado. Podemos resumir o assunto da seguinte maneira: organizar é igual a priorizar mais planejar. O planejamento perfeito simplesmente não existe. A vida é plena de surpresas, fatos inesperados, contratempos, imprevistos, e não há planejamento no mundo que consiga prever todas essas variáveis. Então, por que nos organizamos? Porque é a melhor maneira de lidarmos com essas variáveis. Você terá mais condições de lidar com o que não consegue controlar se já tiver sob controle o que pode controlar. O planejamento, contudo, não é algo exclusivo aos dirigentes de grandes corporações. É uma forma simples e eficaz de começar a planejar melhor o seu dia e manter o hábito de usar uma agenda. Com a agenda, você pode acompanhar e avaliar a sua produção diária e perceber por onde o seu tempo está escoando. A agenda também o auxiliará a evitar o inimigo número 1 da organização e da produtividade, a procrastinação. Ao seguir esse planejamento, você estará evitando que as coisas importantes se transformem em coisas urgentes. Uma agenda eficiente deve conter, portanto, sua lista de prioridades, seus compromissos diários, os contatos que você mais usa e um espaço para anotações pessoais. Aprendendo a ouvir. Uma figura de transição inspira e influencia outras pessoas, principalmente por meio de seu exemplo de vida. Mas se o exemplo, ou melhor, se o bom exemplo é um dos pilares de sustentação da ponte que possibilita o acesso às outras pessoas, a comunicação eficaz é a garantia de que essa ponte será de fato atravessada. A comunicação não é apenas a maneira como você se expressa, é também a maneira como você abre espaço para os outros se expressarem. Qualquer um que já tenha tentado conversar com aquele tipo de pessoa que fala o tempo todo, ignorando ou desvalorizando a opinião de seus interlocutores, sabe o quão desagradável e infrutífera essa experiência costuma ser. Quem age assim pode até pensar que está se comunicando, mas com certeza não está. A comunicação eficaz pressupõe interação entre as pessoas. Uma troca ou partilha de opiniões, informações e até mesmo sentimentos e emoções. É desse modo que surge a empatia. E é a empatia que irá estreitar os laços, fortalecer os relacionamentos e promover a cooperação, aspectos que constituem, em última análise, os verdadeiros objetivos da comunicação. Para saber como falar é preciso antes saber como ouvir. Só é um bom ouvinte quem sabe doar tempo e atenção.
Para tanto, é necessário deixar de lado as preocupações, o desejo de exibir inteligência, as opiniões pré-concebidas, a tentação de julgar precipitadamente e, em vez disso, apenas ouvir. Em vez de criticar, valorize. Poucas coisas são tão eficazes quanto as críticas para minar um relacionamento. O ponto crucial é saber discutir sem jamais ferir a autoestima da pessoa com a qual você está discutindo. Você é um bom ouvinte? Antes de responder a pergunta, pense: as pessoas se queixam de que você não as entende? Você tende a dominar as conversas das quais participa? Se a maioria das suas respostas for sim, talvez esteja na hora de reavaliar a sua disposição para ouvir. Afinal, a disposição é o primeiro requisito para ser um bom ouvinte. O segundo requisito é controlar a impaciência e começar a se interessar verdadeiramente pelo que o outro tem a dizer. Não poupe sua criatividade. Não é possível ser uma figura de transição sem cultivar o espírito empreendedor, ou seja, sem buscar em si mesmo iniciativas criativas para solucionar problemas, atingir objetivos e transformar aspirações em projetos, projetos em realidade e a realidade em algo melhor. É dessa maneira que uma figura de transição se transforma em uma força criativa e empreendedora em sua própria vida e também na vida de outras pessoas. Quem vive de acordo com seus valores possui suficiente paz de espírito e autoconfiança para preservar o seu santuário interior, aquele espaço sagrado onde podemos ser nós mesmos, onde podemos realimentar as nossas convicções e nossa autoestima. É nesse espaço que nossa voz interior nos fala e é nele que temos acesso à nossa criatividade. As pessoas que preservam seus valores a qualquer custo encontram em si mesmas tudo o que necessitam para lidar com as dificuldades, com a monotonia, com as obrigações, com os dissabores, contratempos e reveses. É claro que às vezes elas também se sentem desanimadas ou cansadas. Mas a diferença é que essas pessoas não se deixam corroer por isso. Elas sabem que tudo é passageiro, que é possível encontrar soluções e realmente encontram, pois jamais perdem o contato com a fonte interna de sua criatividade. A relação entre valores baseados em princípios, motivação, criatividade e iniciativa é a dinâmica entre esses fatores que constitui o espírito empreendedor. A ausência de valores baseados em princípios não apenas atrapalha a criatividade, como também pode transformá-la em força destrutiva. O empreendedor não poupa sua criatividade. Ele sabe que quanto mais usá-la, ela aumentará. Você estimula o seu potencial criativo? Aprendizado constante. As oportunidades de aprendizado nos são oferecidas a cada momento, o tempo todo. Aprendemos com nossos pais e com nossos filhos, com nossos superiores, com um acontecimento feliz e com um triste, com uma realização e com uma frustração, com uma derrota e uma conquista. Aprendemos toda vez que nos damos ao trabalho de pensar sobre o que determinado momento nos trouxe, o que nos ensinou o que ainda não sabíamos, o que nos mostrou a respeito dos outros e de nós mesmos, e que antes ignorávamos. E esse processo é tão longo quanto a vida. O aprendizado requer disposição e esforço. O caminho mais curto e certo para a estagnação é perder a disposição de aprender, seja pela arrogância de achar que já sabe tudo, seja pela enganosa convicção de que é tarde demais para adquirir um novo conhecimento. A acomodação é outra inimiga do aprendizado, pois paralisa o segundo requisito necessário para que ele ocorra: o esforço. É preciso se esforçar para manter a mente aberta ao novo, para não se deixar limitar pelos preconceitos e opiniões pré-concebidas. E também é preciso esforço para ampliar as oportunidades de aprendizado, reservando tempo para as leituras, para as conversas e atividades instrutivas, para se atualizar e aprofundar o seu conhecimento. As pessoas que mais aprendem são as que mais ensinam. Uma figura de transição está sempre aprendendo e está sempre ensinando. E é exatamente por estar sempre aprendendo que ela nos ensina. Seu exemplo nos mostra que vivemos para aprender e que aprendemos para viver. Quem transfere o que sabe não está preocupado em dar lições, mas em partilhar. Pessoas assim não fazem questão de ser admiradas, fazem questão de ser úteis. Ao transferir o que sabem, elas não estão impondo suas crenças, seus métodos e seus valores aos demais. Estão apenas lançando uma semente. Os que transferem o que sabem reconhecem e respeitam esse direito,
pois entendem que nenhum conhecimento pode ser verdadeiramente assimilado e colocado em prática sem antes ser digerido, elaborado e reelaborado por aquele que o recebe. Para refletir. 1. Você costuma compartilhar o que sabe ou guarda seu conhecimento a 7 chaves, com receio de que os outros possam usá-lo e se beneficiar disso? 2. Você está sempre em busca de novas oportunidades de aprendizado ou acha que não tem tempo para essas coisas? 3. Qual é a importância que você dá ao aprendizado em sua escala de valores? Você pode não ter escolhido cair, mas com certeza pode escolher levantar-se ou permanecer no chão. Não existe melhor motivação do que o exemplo. Embora toda transição leve a mudanças, nem toda mudança leva à transição. O verdadeiro conhecimento consiste em sabermos a extensão de nossa ignorância. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Neste livro, você aprendeu que está em suas mãos a decisão de se tornar uma figura de transição. Na verdade, você se depara com essa decisão a cada dia, a cada hora, a cada minuto. Sempre que tem de escolher entre fazer o que é mais fácil ou fazer o que é certo, entre agir ou procrastinar, entre persistir ou desistir, entre lutar por seus valores ou esquecê-los, entre ajudar ou dar as costas, você está decidindo se será uma figura de transição ou não. E é essa decisão que fará a diferença em sua vida e na vida das pessoas que o cercam. Nessa jornada não existem atalhos nem fórmulas mágicas. Tornamo-nos justos ao praticar ações justas, equilibrados ao exercitar o equilíbrio e corajosos ao realizar atos de coragem. E isso é um processo que pode durar toda uma vida. Mas o esforço vale a pena. Ao encarar o desafio de se tornar uma figura de transição, você ganha, em troca, a liberdade de traçar o seu próprio destino e o poder de mudar gerações por meio do legado que você deixará.